Aí o Senhor me levou a pontuar algumas coisas, alguns comportamentos que gera ferida no outro, muitas vezes sem perceber, ou que está ligado a essa herança familiar, tá? E eu quero só ler aqui um trechinho do livro que diz assim: a multiforme graça de Deus é para todos, para ser compartilhada, gerando o fruto do Espírito em todos. Se você quer saber como pode ser uma portadora de cura, quero te deixar umas dicas. Aí eu venho pontuando algumas dicas, mas eu vou ler uma só. Peça perdão a Deus pelos pecados cometidos pelos seus antepassados. Talvez você não seja uma pessoa racista que gerou feridas em alguém, mas as consequências dos atos deles ainda geram machucados em muitos de nós. Oh, alegria! Glória a Deus por mais um momento sublime, único, em que eu chego aqui com meu coração cheio de alegria. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui comigo no Resgatando Valores com Zilda Araújo. E hoje aqui, palavra. Mesa está farta. Está aqui um livro da qual a minha convidada, que é escritora, vai nos dar uma aula. E eu estou muito feliz porque tem coisas que só os céus faz por nós aqui na Terra. E de início eu quero agradecer a todos os meus irmãos, amigos inscritos, de perto, de longe, do Brasil e fora do Brasil. Um beijo bem grande para a Vivi nos Estados Unidos, para minha amiga que está lá me representando também no Resgatando Valores na Espanha, isso mesmo, Rosana Bastos. Um beijo bem grande. Em breve estaremos aí juntas, né? Fazendo a apresentação maravilhosa. Oh, glória a Deus. Eu fico muito feliz com essas coisas, porque o Senhor, ele é especialista em nos surpreender. E ele tem me surpreendido cada dia mais. E a minha convidada, que já está aqui, pastora... Mas antes de eu apresentá-la, eu quero agradecer também, porque depois que eu passar a fala para ela, eu vou ficar bem quietinha para vocês entenderem a aula que ela vai nos dar aqui. As minhas patrocinadoras, as minhas amigas que cuidam de mim, o Ilma Oliveira, que cuida do meu cabelo, da minha iluminada. Beijo, Ilma, muito grande para você. O melhor salão de Boituva, tá, gente? Passa lá, diga que você viu aqui eu no Resgatando Valores, que ela vai te dar 10% de desconto lá, tá? O Instituto Cacau Garcia, que cuida das minhas unhas, muito obrigada. Um beijo bem grande para a Gabi, para as meninas que estão ali. Gente, não tem lugar em Boituva que ofereça um cappuccino como o da Cacau Garcia. Dá uma passadinha lá, ela está com desconto especial. Só que, para os meus amigos convidados ou aqueles que vêm até o Resgatando Valores, diz que me viu ou mostra lá que você assistiu um pedacinho, ela vai te dar lá 10% de desconto, tá? E você sai linda, maravilhosa, com as unhas que nem a minha, assim, bonitona. E também agradecer a querida a irmã Flávia, que é a dona da Dona Bela. Gente, ela tem uma loja de ouro, tá? É ela que está me patrocinando e eu sei que algumas peças são, né, razoáveis, mas ela aluga. Enfim, entre em contato com a Flávia, vai estar aqui no nosso canal o link dela, o Instagram dela, umas peças maravilhosas. Muito ótima essas minhas patrocinadoras que cuidam também da minha imagem. Pastora Sheila Souza. A senhora é bem-vinda aqui. Obrigada. No canal Resgatando Valores, Obrigada, que veio honra. derramar um pouquinho do conhecimento que o Eterno colocou dentro dessa mulher. Amém. Linda ela, né? Uma negra. Pode falar assim? Com certeza. Só porque eu estou É o que eu perguntando. sou. Porque ela vai cuidar hoje de um assunto, gente, aqui na mesa, que não é quase falado. E quando falado, é muito criticado. Mas nós estamos preparadas. Amém. Primeiro por Deus e depois pelos ataques aí. Que o que nós precisamos é que o povo, a igreja, de um modo geral, entendam que nós somos escolhidas e escolhidos por Deus. O homem, ele já chegou na Lua, já fez um monte de coisa, e hoje consegue até montar robô e tal, mas o homem não constrói um ser humano da forma original, que ele não consegue fazer, porque isso é coisa de Deus, né? Amém. E a pastora Sheila Souza, vindo aqui de pertinho da cidade de Indaiatuba, São Paulo, ela é a pastora da comunidade cristã de
Do Gueto, diferente o nome, eles são pastores presidente lá. Ela é a esposa do pastor Sandro Souza, tem 3 filhos, que é o Kaique, a Raíssa e o Iago. E ela é a responsável por este livro aqui. Empresta para mim o seu. Este livro que são As Mulheres Preta da Bíblia. Isso mesmo, ela vai falar um assunto sobre racismo. E eu quero que a pastora Sheila fique muito à vontade para dizer para mim, para todos vocês que estão aí, aproveite, gente, para um pouquinho aí, se inscreva no canal Resgatando Valores. Comente, compartilhe, diga para nós de onde você está nos vendo. Você é tão importante para mim quanto essa maravilhosa está aqui pessoalmente. Faz tempo que nós estávamos tentando marcar esse encontro e quase que não deu certo, mas aprove a Deus que deu. E se inscreva, comente e compartilhe, tá? Pastora Sheila, qual é a diferença das mulheres quando existe essa pronúncia da cor, né, a cor branca, a cor negra? Eu quero que você fique à vontade para derramar na mesa aí aquilo que o Senhor já falou no seu coração. Por que esse título do seu livro? Amém, amém. Bom, em primeiro lugar, o livro As Mulheres Pretas da Bíblia nasceu, eu creio, parece jargão, né, mas não é. Eu creio que nasceu no coração de Deus, né? E nasceu para suprir a necessidade de muitas de nós, mulheres negras, em se identificar, né, com o Deus da Bíblia. Porque durante muitos anos existia um estereótipo, e eu vou falar até dentro dos materiais que chegaram para a gente para evangelismo, por exemplo, desde a escola bíblica, né, onde todos os personagens sempre tiveram a pele branca. Então, dentro da nossa mente foi construído um estereótipo, né, de quem eram os filhos de Deus. E isso, de uma forma, sem que percebesse, sem que a maioria percebesse, acabou gerando em muitas crianças negras, para começar, né? Em muitas crianças negras, essa falta de identidade com o Deus da Bíblia. A gente se identifica com aquilo que a gente reconhece, né? Então, como você vai abrir um livro de história bíblica, onde todos os personagens têm a pele branca e você sendo uma criança negra, você não vai conseguir se ver ali. Você acha que isso entrava uma dúvida no coração de quem pegava esses livros para ler? Eu acredito. No período em que eu estava construindo esse livro, né, que foi uma construção do Espírito Santo, assim, trazendo cada informação, eu coloquei no meu Instagram uma enquete. Coloquei lá, você consegue se identificar? Você acredita que Davi pudesse ser negro? E aí, uma das respostas para mim, eu fiquei muito feliz com as respostas. Sim. Eu recebi resposta não, recebi resposta de acordo com a região que Davi nasceu, é possível. E recebi também uma que me gerou, assim, não é nem me gerou, uma trouxe para o meu curiosidade. coração uma confirmação. Uma confirmação. Daquilo que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração a respeito do livro. Uma das respostas foi assim, não, porque desde criança, todos os personagens que eu vi na Bíblia tinham a pele branca. Eu nunca imaginei que pudesse haver um personagem na Bíblia que tivesse a pele negra. Então, é difícil, né? Você parar para pensar que uma criança que precisa... a Bíblia nos ensina, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E faz parte desse ensinamento dizer, Jesus te ama como você é. E a criança poder olhar. E eu não estou falando assim que precisa haver em todas as histórias infantis da Bíblia personagens negros. Hoje eu posso te afirmar que sim, é necessário que haja, né? O que não aconteceu antes desse tempo, eu posso te dizer que esse é um tempo que eu creio que o Senhor tem levantado pessoas para olhar para isso, né? Eu acredito que sim, é necessário que haja. Olhar com mais cuidado, né? Sim, a gente fala muito da palavra diversidade hoje em dia, né? E
esse é um termo que a gente precisa olhar para ele com cuidado, com carinho, e também entender diversidade e inclusão, né? As duas palavras que a gente mais ouve dizer hoje em dia. Então, falar de diversidade é falar que dentro daquilo que é a história da Bíblia, tem pessoas brancas, negras, orientais. Isso é ser diverso. A Bíblia é diversa, né? Sim. E falar sobre inclusão é levar para dentro da Bíblia, sim, homens e mulheres negros que estão aqui registrados. O nosso Deus não erra, ele nunca errou em nada. E se a gente pegar para ler a Bíblia com um olhar, com um entendimento de que, sim, nós estávamos lá, nós sempre, a questão não é estávamos, a questão é nós sempre estivemos lá. Nós sempre, o povo negro sempre esteve dentro da Bíblia. E durante muito tempo sofreu por achar que não estava, de que nem merecia ser amado por esse Deus. E eu creio que o Senhor quer mudar essa história. Então, eu falo assim, que o Senhor, de tempo em tempo, ouvia o clamor do seu povo e enviava um libertador, né? Ele enviou Moisés. Ele sempre enviou um libertador. Então, eu não estou aqui para dizer assim, eu sou a libertadora desse tempo. Não é. Eu faço parte de um povo que o Senhor chamou para ser uma história, para construir uma história de libertação para as pessoas que foram cativas pelo racismo. Porque o racismo, ele cria um cativeiro dentro da mente das pessoas. E o nosso Deus não se agrada, nunca se agradou com isso, né? Então, a gente precisa falar. Enquanto igreja, nós precisamos falar sobre o racismo. E é muito importante esse assunto, até porque não é muito abordado isso, né, dentro das igrejas, pelo fato de muitos ignorarem. Todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai, nosso Criador, né, que nos permitiu nascer. Eu amo a minha cor negra. Eu sou uma negra bonita, você é uma negra bonita. Sim. E tem um monte de negras e negros bonitos, né? Mas eu acredito que o racismo está dentro das próprias pessoas, né? Existem pessoas da cor negra que são filhos de Deus, que eles mesmos não aceitam as suas cores. Mas isso eu quero que você dê uma explicadinha um pouquinho mais para frente. Mas a pergunta aqui é, pastora Sheila, por que a senhora foi buscar fundo, não só o título do livro, porque o livro, gente, é excelente, eu super indico esse livro. Eu li ele ontem, inteiro quase, faltou acho que umas 6 páginas, quase. Mas interessantíssimo, assuntos importantes, é um assunto assim, é um livro que tem começo, meio e fim, não é pontas sem nós. E eu achei aquilo muito um tema interessante e muito propício para o momento, sabe? Nós precisamos nos amar. E as nossas crianças, nossos jovens, a nossa geração, ainda que hoje, né, o bullying na escola, tudo tem diminuído um pouco mais, mas ainda existe, né? E por que nasceu esse desejo de você escrever esse livro? Que na Bíblia você prova para mim, historicamente, comprovado na Bíblia, que eram da cor negra. Ai, gente, que gostoso. Amém. Vamos lá, Fica à vontade. Amém. Não, você começa de onde você quiser, tá? Vou tentar me lembrar de responder todas. Tá bom. Que eu meio que perco a linha de raciocínio fácil, mas glória a Deus. Não, mas eu volto à pergunta, não tem problema. Vamos lá. Depois eu vou até chegar aqui também lendo um pouquinho da minha história nessa parte, né? De como eu cheguei nessa ideia de escrever o livro As Mulheres Pretas da Bíblia. Primeiro, essa ideia veio... Eu já vou falando, qualquer coisa a gente pula aqui dessa parte do livro. Está aqui no livro, ele inicia contando um pouquinho da minha própria história, né? Uhum. Da minha essência, das minhas raízes, do propósito, do chamado do Senhor, né? Então, assim, vamos começar do começo, tá bom? Isso. Então, beleza. Começando ali, das minhas origens, das minhas raízes. Eu nasci em uma família, né, 100% negra, vamos dizer assim, com exceção da minha irmã. Tenho uma irmã de adoção, que é loira, dos olhos verdes. Olha. E uma tia de adoção, que é loira também. Então, são as duas pessoas de pele branca que eu cresci na minha família, conhecendo como parte da nossa família ali. Hoje, graças a Deus, eu sou casada com um homem branco, de pele branca, né? Então, hoje, a gente já se vê mais. Mas, na minha infância, as duas referências de pessoas de pele branca que eu tinha era minha tia e minha irmã. Então, nós crescemos em uma família muito festiva, né?
ali na Zona Sul de São Paulo. Eu estava sempre ali em meio à Zona Sul, Zona Leste de São Paulo. Nasci na Zona Leste de São Paulo. A casa da minha avó materna era uma casa de festa sempre, né? E os nossos finais de semana era sempre ali envolvido ao samba rock, né? Eu cresci com meu pai me ensinando a dançar samba rock, sempre amei, amo ainda. É muito importante falar sobre isso, porque sou uma pastora, sim, que adora o Senhor com samba, sim. Porque você dança? Com certeza, Ai, eu meu adoro. Deus do céu. Tem aí hoje, graças a Deus, muitos grupos de samba, né? Gospel, e eu amo isso, porque é a minha essência, né? O Senhor, quando Ele nos encontra, Ele nos transforma, mas Ele não tira a nossa essência, né? Até porque quem colocou... E como funciona? Vocês colocam os louvores e vai sambando? Eu sambo, eu danço, mas eu balanço. Mas você faz isso na igreja ou na igreja, na sua casa? Também. Na igreja também. Tocamos samba. Não é algo que é recorrente em todos os cultos, mas eu me sinto na liberdade se hoje me der o desejo de adorar o Senhor, a vontade de adorar o Senhor. Todos sambam. Eu sou muito ministrada através das canções. Eu cresci com o meu pai, nos finais de semana, limpando a casa... E com o samba rock ou a música black, a black music tocando, o meu pai sempre me ensinou, embora ele não seja cristão, meu pai sempre me ensinou, presta atenção na música, na letra. Então, eu não vou pelo ritmo, eu vou pela letra da canção. Né? Assim como hoje a gente vê muitos louvores por aí que a gente tem que repensar se vale a pena cantar ou não. Então, eu vou pela letra da canção, ensino os meus filhos, aqueles que estão em minha volta, e pela letra da canção, não o ritmo. O ritmo, samba, ele está no meu DNA. Ele está no meu DNA. Os meus ancestrais, antepassados, nasceram na África, ao som de tambor. Está dentro de mim, entendeu? E é interessante isso que você está dizendo, porque isso é uma verdade. Eu estive na África. E lá não tem adoração se não terminar dançando. Eu aprendi umas coisinhas, porque eu sou engessada, dura. E eles terminam dançando. E é uma samba, assim, uma dança bem... Está no DNA. Deus. E a todo lugar. Eu procurei saber, em todos os lugares lá, eles terminam dançando. E você, então, tem essa cultura aqui na sua igreja. Temos, e com liberdade. Com a liberdade que o Senhor nos dá, de adorá-lo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É porque é diferente, entendeu, pastora Sheila? Eu falo assim, porque quando fala assim, nós somos cristãos, nós não temos o hábito de dançar. Né? Não dentro da igreja, e nem fora também. Mas, às vezes, as pessoas dão uma mexida lá em casa. Agora, trazendo, né, nós brasileiros, a dança, a samba para dentro da igreja, às vezes é um assunto meio constrangedor. Gente, mas se é para adorar a Deus, Deus recebe, sabe tá por que é tudo bem. Constrangedor? Porque na cultura brasileira, né, tanto que se for fora do Brasil... é brasileira, negra brasileira, é mulata que samba nas escolas de samba. Não é assim, não são todos, a gente não pode generalizar, né? Dizer que toca samba na igreja não quer dizer que a gente saia sambando pela igreja. Mas qual a diferença da pessoa sair rodando no mistério e sambando? Ai, Jesus. Né? Vamos pular essa parte. Né? A gente é que coloca algum... Não, eu digo assim, no sentido de movimento corporal, né? Eu acredito assim, ó, que Deus leva muito em consideração a intenção do nosso coração. Você pode estar só balançando o corpo, mas se a sua intenção for sensualizar, desculpa colocar esse termo, não é o fato de você estar dançando samba ou você estar dançando um worship que vai mudar isso. Deus trabalha com a intenção do nosso coração. Mas se, por exemplo, pastora Sheila, tem alguém lá que quer aproveitar do louvor, que está louvando a Deus e está nessa outra segunda intenção, vocês conseguem diferenciar isso? É algo que a gente não vai conseguir diferenciar, né? Mas... volto a dizer, é como se levar para uma pessoa que está ali balançando o corpo, entendeu? Como você vai diferenciar se a pessoa está balançando o corpo, querendo rebolar, passado da medida da adoração, ou não? Então, mas é diferente, né? É diferente. Porque, assim, uma pessoa que vem do mundo dessas práticas, né, de dança, aí aceita Jesus. É porque em Jesus tudo tem que ser novo e diferente. Até a dança dessa pessoa vai ser diferente ou porque daí ela já sabe dançar? Olha, eu acho que se a gente for levar para aquilo que como é que fala a nossa ginga, né?
a ginga do corpo. Gente, o assunto É polêmico, mas é importante a gente colocar isso. Se a gente for levar para a mulher negra, a mulher negra ela já é vista como uma mulher que sensualiza. Ela já é vista. Dentro e fora do nosso país, ela é vista nesse sentido do estereótipo do corpo mesmo. O corpo tem uma anatomia diferente. As pessoas já olham para a gente, associando a gente com a escola de samba, né? Tá mais aqui, sabe? Na verdade, tá mais na cabeça de quem vê do lado de fora, né? A pessoa, quando ela verdadeiramente se converte ao Senhor, o Espírito Santo vai ajudá-la a entender a medida de todas as coisas. Isso não serve só para o negro ou o branco que se converteu e gostava do samba fora da igreja, né? Isso é para todos nós. O Espírito Santo, ele vai nos convencer. É até aqui. Não é assim que funciona? É assim, é que para mim é novo, entendeu? Desculpa, né? Nós somos diferentes, né? Eu sou assembleiana e você é de uma outra igreja também pentecostal. Mas eu vim da Quadrangular, né? Eu congreguei na Quadrangular, fui membro da Quadrangular por mais de 17 anos. Quadrangular é essa que está... Hoje já não é mais Quadrangular, né? Desmembrou, hoje é um outro ministério, mas... que tinha samba. Hábitos também de dançar. Samba, rap dentro da igreja. É porque, às vezes, pastor, eu acho que tem umas pessoas, não é todas, tá? Tem umas que pode usar a dança, o seu corpo ali, é para adoração. Sim. Ok. Mas eu acho que um pouquinho também tem umas que não usa para isso. E como que fica essa mistura? É difícil a gente... saber? É difícil você conseguir... como eu posso tentar colocar todos no mesmo molde, né, de adoração, vamos dizer assim. Eu creio que a minha parte, a parte dos pastores, é ajudar a pessoa a entender qual é o seu limite. E não sou eu que vou impor limites, né? A pessoa precisa entender qual é o limite dela, até onde ela está agradando ao Senhor e a partir de onde ela já não está mais. Eu falo isso, por exemplo, próprio. Posso dar um exemplo? Meu, já aconteceu, por exemplo, comigo, de estar em uma festa, em um local, onde eu dançando, o Espírito Santo, opa, é até aqui. Porque passou dali, eu não que eu esteja dizendo que a minha intenção era causar escândalo, não. Mas o Espírito Santo, ele conhece mais do que só eu, né? Sim. Ele conhece todos que estão no mesmo ambiente. Então, eu tenho essa conexão com o Espírito Santo, na onde ele me diz aonde eu posso ir, qual é o meu limite. Eu acho que muito da igreja em si, em todos os assuntos e aspectos, é começar a ouvir a voz do Espírito e obedecer até onde ele manda você ir. Isso é para dança, isso é para o canto, isso é para tudo, né? Nós precisamos desenvolver essa audição, onde o Espírito Santo fala, acabou, sentou. E é interessante, porque tem muitos também que falam, na minha igreja não dança. Não dança, mas faz outras práticas, né? Então, e eu acho que nós temos que respeitar, eu acho que cada um outro, para que dá tudo certo. Sim. Eu só entendo que quando nós vemos para Jesus, nós temos que ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Sim. E tudo em Deus, em Cristo, se faz novo. Os hábitos têm que ser renovados. A pessoa tem que deixar o velho, os maus costumes. E não dizer também a dança, porque se a pessoa dança para o mundo, agora ela vai, talvez... Eu estou falando porque eu não tenho tanto conhecimento, né, da forma que a senhora tem. Sim. Dentro dessa área. Vem para a igreja, agora vai aprender a dançar para Jesus. Se Jesus recebe, está tudo bem. Sim, não é? Quem sou eu, quem é ela, quem somos nós para julgarmos? A gente não está aqui para julgar nada, gente. Nada, é pra a gente está aqui, né? para aprender, para dividir com você. Que é para Deus. A forma que você está fazendo, está realmente adorando a Ele? Se está, está tudo bem. Quem sou eu para julgar? É que é diferente, né? Sim. E eu quero um dia ir lá na sua igreja. Amém. Só que eu não sei sambar. Mas Amém. você dá umas mexidinhas assim. Quando tem um evento lá, a gente tem, por exemplo, o Ghetto Black, né? Ghetto Black. O Ghetto Black, onde a adoração é em ritmo de samba e de black music, que é a nossa raiz. Que top, né? Que é a gente. minha raiz. Essa é a minha raiz, a raiz dos meus filhos, né? Que bênção. E é importante dizer também que Jesus diz assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se porque eu estou na igreja, eu não adoro ao Senhor dentro daquilo que é a minha essência, e na minha casa ou na festa da família, eu faço o que eu quero, como eu quero, sem ter medida, então tem alguma coisa errada aí.
né? Eu tenho que ser a mesma pessoa dentro da igreja e a mesma pessoa fora da igreja. Eu tenho que ser verdadeira dentro da igreja, eu tenho que ser verdadeira fora da igreja. O Senhor procura os verdadeiros, não os fingidos. Então, a gente precisa também levar para esse lado. Porque muitas pessoas... eu falo por mim, acho que eu posso dar o meu exemplo, não vou falar Sim. dos outros, né? Quando eu fui para o Senhor, por incrível que pareça, eu falava assim, Senhor, eu quero uma igreja que tenha black music. Nem tinha, né? Quase 30 anos atrás, quase não tinha. Tinha, mas não muito. E eu falava, Senhor, eu quero ir para um lugar onde eu não tenha que mudar, sabe? Assim, onde eu não tenha que deixar de ser quem eu sou. Eu tenho que ser transformada, né? Sim, no meu caráter, na minha conduta, na minha forma de agir, de pensar, sim. Mas aquilo que está... Você já imaginou? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Quando eu era do mundo, minha família era muito do carnaval, né? Então, quando a pessoa vai desfilar no carnaval... que tem lá, acho que é a concentração que fala, grita o nome da escola de samba, o nosso coração dá até um frio, né? Eu queria sentir a mesma coisa por Jesus, entendeu? Eu queria sentir a mesma coisa por Jesus. Então, eu quero ser eu, Senhor, mas eu quero te adorar ao mesmo tempo. E isso, às vezes, gera dentro das pessoas muito conflito. Então, por que algumas pessoas não conseguem, por exemplo, permanecer? Porque não conseguem se identificar. Né? É muito importante a gente falar sobre essa questão do ritmo e de talvez tê-lo dentro da igreja, se essa é a forma como a igreja funciona, vamos colocar assim, porque algumas pessoas vão, sim, buscar um lugar onde ela possa ser ela mesma, onde ela possa fechar os olhos, levantar a mão e estar tocando samba e ela está adorando. Eu choro adorando ao Senhor enquanto eu escuto samba, porque eu não me pego só no ritmo, eu me pego na canção. O samba, ele está, como eu já disse, dentro do meu DNA. Quando eu escuto o ritmo de samba, o meu coração se alegra. Então, quando eu escuto um ritmo de samba em adoração, um samba de adoração ao Senhor, porque o fato de ser samba não quer dizer que não seja de adoração, a minha alma se alegra. Vamos lembrar de Miriam? Né? Que dançou, né? Que dançou. Atravessando. Você imagina, você foi na África, quantas Miriams você não viu lá? Ai, um monte. Entendeu? É porque, para mim, não é normal. Sim. Eu estou sendo muito sincera, Sim. tá bom? Estou sendo muito sincera. Não é normal. Porque eu aprendi que quando a gente aceita Jesus, tudo que eu aprendi antes de Jesus, agora já não faz parte muito da minha vida. Eu tenho que entrar nesse molde que é nova criatura, nova personalidade. Enfim, eu estou falando de mim, amada. Sim, sim. Não é? Sim, mas eu respeito, sim, e eu muito. Entendo. Porque até então, não cortando, e nós vamos entrar no tema que é o racismo. É que você vê como que a coisa vai puxando, né? E ela está falando da dança por causa da cor. Só que eu acho lindo quem sabe dançar. Uhum. E eu tenho uma admiração imensa. Quando eu era um pouquinho mais nova, eu tinha desejo de entrar na escola de dança para mim aprender a dançar. Sim. Mas aí meu marido nunca deixou, né? Uhum. Porque se eu aprendo, eu acho que não ia dar bom. Uhum. Porque você está falando que está um pouco na gente e eu acho que eu tenho um pouco disso. Está dentro da gente. Tá entendendo? Mas eu vim aprendendo a ser assim. Né? A essa transformação. Sim. Porque se a pessoa vem de um mundo, um sambista, uma pessoa do carnaval que cuida daquelas escolas, quando ele aceita Jesus, ele não pode trazer toda essa bagagem dele e colocar aqui. Ele tem que passar por essa transformação. Uhum. Mas quem sou eu para ditar o que está certo e o que está errado? Uhum. Se você adora a Deus sambando e para você a adoração está subindo, Deus está respondendo, está agindo, glória a Deus. Amém. Não é mesmo? Amém. Eu acho que a religião hoje, ela está sacrificando muitas pessoas. Né? Aí a pessoa fala, você pode samba, pode rap, pode... Gente, ninguém está aqui, eu sou crente, tá? Eu sou cristã, na verdade, porque crente todo mundo é. Amém. Todo mundo crê em alguma coisa. Agora, cristã não é qualquer um, porque o cristianismo é renúncia. E tem coisas na nossa vida que nós temos que renunciar. Eu gosto, mas eu não posso fazer. E eu não posso fazer porque é proibido? Não. Não, Jesus foi muito feliz e categórico em dizer que todas as coisas... Né? Todas, ele não qualifica. Todas as coisas é lista que faz. Só que daí nem todas e convém a eu fazer. Uhum. Né? Então, eu que sei o que eu posso fazer. O que eu estou fazendo está adorando a Deus? É o caso da pastora Sheila. Ela tem na essência, ela adora a Deus com samba e glória a Deus por isso. Isso Amém. É lindo, né? Amém. E é nós que sabemos aquilo que está agradando ou que não está agradando. Amém. Se para mim não é normal, para você
vamos respeitar e tá tudo bem. Cada um tem a sua medida, né, com o Senhor. A gente precisa, eu acho que a palavra-chave para a vida do cristão é o equilíbrio, né? Perfeito, né? fechou isso aí. Dentro do que diz respeito ao ritmo em que cada igreja adore ao Senhor, o mais importante é o equilíbrio. É como você tinha perguntado, como é que você vai saber do irmão? Eu não tenho problema nenhum de, em amor, se eu perceber alguém passando da medida, minha irmãzinha, né? Não tenho problema. Até porque as pessoas me conhecem, sabem como eu lido com as situações. Eu sou bem tranquila para lidar com as situações, entendeu? E acho que é assim que a gente tem que ser, né? Sim. E eu não tenho problema nenhum de chegar para alguém, se for necessário, se a gente perceber que está passando da medida, que perdeu o equilíbrio. Mas o que eu tento muito passar para as pessoas é buscar o equilíbrio em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Isso serve para todos, né? Na dança, no rodar, no tudo. Tem uns que chega a 6. É a palavra, né? Glória a Deus. Eu queria compartilhar aqui com você um pouquinho, missionária. Você perguntou sobre como, né? Como eu cheguei a escrever esse livro. Já quase As Mulheres Pretas aí. da Bíblia. Mas teve um tempo meu de... Eu acho que todo mundo passa por esse tempo. Infelizmente, a gente passa. De esfriamento espiritual. Teve um tempo que eu passei por um esfriamento espiritual. E orando, buscando ao Senhor em oração, Ele trouxe a palavra avivamento no meu coração. E sabe quando fica ali impregnada no seu coração? Gritando dentro, né? E aí, dentro desse período, um dia eu estava em casa passando roupa e assistindo lá, né, a TV, e aí apareceu, quando você está selecionando o que você quer assistir, e apareceu lá, o avivamento da Rua Azusa. E a palavra avivamento, assim, saltou aos meus olhos, né? E aí, eu assisti, era um documentário, eu assisti, fiquei, assim, maravilhada, né? E falei, Senhor, um dia eu preciso ir lá nessa rua, né? Preciso ir lá conhecer essa história, porque também é parte da minha história, né? É algo que aconteceu em meio ao povo negro, né? Isso. E ali o Senhor me despertou para a palavra avivamento e tal. Passado alguns anos, a minha filha me convidou para ir assistir uma peça chamada Rua Azusa, daquele ministério Nissi, né? Tá. E lá em São Paulo, tal, eu fiz aniversário, ela me deu de aniversário e foi o melhor presente de aniversário que eu recebi. A minha expectativa em assistir a peça era, eu sou do Reteté, né? Eu dou liberdade mesmo pro Espírito Santo, né? Sambando, inclusive. E aí, eu fui crendo que era algo sobre o avivamento. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o Espírito Santo só ministrava cura no meu coração. Enquanto eu via o sofrimento, e tipo, não dá para falar que é real, mas eles conseguiram trazer muito bem representada a história do sofrimento, sabe? Parece do povo ser real negro. mesmo, Mesmo. E aí, enquanto eu via, sabe, o sofrimento deles, o Espírito Santo ia ministrando o meu coração. Da necessidade da cura. E também o porquê que ele permitiu, né, todo aquele sofrimento. E eu saí de lá, assim, muito impactada naquele dia. E depois daquele dia, todas as vezes que eu pegava a minha Bíblia para ler, a minha visão não era mais a mesma. Eu falo que ali ele abriu os meus olhos. Então, eu comecei a descobrir o meu povo. Vou dizer assim, o meu povo, o povo a qual eu faço parte, né? Da minha etnia. Eu comecei a ver, e eu lia, e eu falava, meu Deus, quando eu lia sobre, por exemplo, os cativos da Babilônia, eu encontrava tanta semelhança, sabe? Meu Deus, aquilo era... Eu falava, Jesus. Começou a mexer com você. Muito. E literalmente, o Espírito Santo começou a trazer revelações para mim, e só podia ser ele mesmo. Sim. Ele começou a trazer revelações sobre nós, sobre o povo negro dentro da Bíblia. E eu já tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes. E eu nunca tinha visto um tanto de coisa que eu comecei a ver. E aí eu, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a buscar no Espírito Santo. Tá. Passado alguns anos para frente, eu fui convidada para ministrar numa igreja. O tema era sobre você ser exclusiva. Seja exclusiva. Acredito que era isso. Era sobre você ser exclusiva. E aí, eu levei uma palavra sobre Débora e Jael.
levando Débora como uma mulher influenciadora, né? Trazendo para o nosso tempo, uma influenciadora digital, tal, né? Aquela que tem os olhares voltados para ela. E Jael como a camponesa, né? Aquela que... ninguém quer ser que nem Jael, né? Fora o fato dela ter matado Císera, né? Jael Construtora ficava de lá... tenda, né? Mas ninguém olha Jael como uma construtora de tenda, por exemplo. As pessoas vão olhar Jael como coitada, dentro uma de mulher que casa, ficava lá. lavando, limpando, Entendeu? cozinhando. E aí, enfim, ministrei a palavra ali. E aí, no final do culto, veio uma irmã. Duas, aliás. Gente, tá tão gostoso aqui, vocês não têm noção porque Glória a vocês Deus. não estão aqui, tá bom? Mas enquanto ela dá uma respiradinha, eu quero que você se inscreva no canal Resgatando Valores, comente e compartilhe. Olha o assunto, gente, ela é uma pastora, a pastora Sheila Souza, e na igreja dela eles adoram sambando. E para mim, olha, para mim tá sendo tão gostoso ouvir ela dividir comigo essa experiência. Amém. E que mais o Espírito Santo foi revelando a você? Então, e aí nesse dia, no final do culto, veio mãe e filha me procurar. E aí elas falaram assim, pastora, meu Deus, eu tô tão feliz de te ver aqui, uma mulher, uma pastora negra original. Ela falou assim, uma pastora negra. Aí eu fiquei pensando, Senhor, o que é uma pastora negra original, né? Mas aí logo ela explicou, né? Com a sua simplicidade, com o seu afropuff e tal, né? Eu achei que isso não existia. Eu confesso que eu já tinha visto, né? Eu já tinha visto, tem pastoras negras lindas por aí ministrando a palavra. Mas eu hoje entendo que foi uma forma que o Senhor também me impulsionou, sabe, assim, para o propósito. E ali a gente conversando, ela compartilhou algo comigo, que doeu. Ela disse assim, pastora, eu cresci no Evangelho. Para você ter noção, a avó dela cantava louvores em Yorubá. Que legal. Um dialeto nigeriano, né? Nigeriano. Lá a eles avó falam dela só em cantava Yorubá. louvores em Yorubá. E é lindo. Aqui em Campinas, tá? A avó dela era de Campinas. Ei, olha que legal. E ela falou para mim, eu cresci no Evangelho, minha avó cantava hinos em Yorubá. Mas a igreja para a qual eu fui congregar era uma igreja que tinha um padrão de pessoas brancas, né? E ela falou, e eu fazia parte do louvor da igreja, e chegou um período que eu não me identificava mais com a igreja. Porque eu cansei de fazer progressiva para me encaixar no padrão de todo mundo. Eu cansei de fingir quem eu era para me encaixar no padrão de todo mundo. E aí eu me afastei. Aconteceu um caso, tal, me entristeci, me afastei, e quando eu me afastei, eu fui para o Espiritismo. E lá eu me alegrei, quando eu vi todos igual a mim. Aquilo me doeu. E aí, ali o Espírito Santo falou no meu coração, você tem noção de quantas meninas estão igual a ela? Você tem noção de quantas filhas minhas estão saindo da minha presença por não se identificar comigo, por conta de padrões humanos? E que muitos não se preocupam, não se importam. E olha como é importante Deus. a gente falar sobre isso. Tem muitas. O Espírito Santo ministrou o meu coração ali. Então, por isso eu falo, eu creio que ela ter vindo até mim foi o próprio Espírito Santo, trazendo ela para me impulsionar, para viver o propósito dele, né? E aí passou, o Senhor começou a fazer arder no meu coração, e todas as vezes que eu ia para a palavra, era só o que eu via. E aí, como eu comentei com você antes, eu sempre gostei muito de escrever. Eu vou até compartilhar um pouquinho disso. No início da minha conversão, a Bíblia foi a minha melhor amiga. Glória a Deus. E para tudo que eu passei, eu me identificava com as mulheres da Bíblia. Elas me ajudaram a passar pelo meu deserto, pelas minhas provações. Elas foram as que me fortaleceram, a história delas me fortaleceu. Então, eu posso falar assim, eu tenho muita intimidade com elas, elas são minhas amigas. Glória né? a Deus. E aí, eu comecei a ver as mulheres da Bíblia dentro de situações de mulheres negras, sabe? E aí o Senhor trouxe no meu coração assim, eu já tinha o desejo de escrever, mas eu pensava em muitas coisas, né? Do tipo, mas como que vai ser? Como que eu vou fazer para colocar um livro no mercado? Como que eu vou fazer para publicar? Um monte de preocupação nossa que a gente não tem que ter, porque quando ele está no negócio, ele, né, traz pessoas para te ajudar, enfim. E aí o Espírito Santo, numa noite em que eu estava indo dormir, ele trouxe no meu coração assim, e-book.
E aí eu não consegui dormir aquela noite. Levantei e comecei a escrever. Comecei a escrever num bloco de nota do meu celular. Comecei a escrever. E desde ali, onde eu tinha um tempinho, eu estava escrevendo. O meu marido assistindo televisão e eu aqui escrevendo. Estava no secador, no salão de cabeleireiro, escrevendo. O livro ficou pronto, o e-book, a princípio, ficou pronto. E aí, quando ficou pronto, eu comentei com a minha filha e ela, mãe, quando ela leu, né, mandei para minha filha, quando ela leu, ela falou, mãe, isso tem que virar um livro impresso. Isso não pode ser um e-book. E aí eu falei, filha, eu não sei como que vai ser, né? Mas vamos ver. E o Senhor trouxe uma cliente dela, que é professora de letras, e leu também. Ela falou, não, isso aqui tem que... E aí você compartilha com os irmãos da igreja, pastor, isso tem que virar um livro. E Deus foi trazendo pessoas para me impulsionar, para acreditar no propósito. E logo em seguida ele veio trazendo os outros meios, né, para que isso pudesse acontecer. E para a glória de Deus aconteceu, né? Em novembro do ano passado ele foi lançado por uma editora, mas logo em seguida, assim, o meu coração começou a arder para fazer parte de algo maior, sabe assim? Sabe quando a gente não consegue explicar, né? Mas está ali no nosso coração. Sim. E hoje a educação antirracista, né, é uma pauta muito grande, né? Sim. E aí eu falava, Senhor, eu quero, não desmerecendo tudo que o Senhor já tinha feito, mas eu pensava assim, Senhor, eu quero algo que tenha um impacto maior. E aí o Senhor me levou para uma editora que trabalha exatamente isso, né? Que acredita na necessidade de falar sobre isso, da igreja falar sobre isso. Uma editora cristã e que acredita nisso, né? Acredita na necessidade de falar sobre o racismo. Por quê? Eu vou até já entrar aqui, dar uma puladinha aqui para o primeiro capítulo do livro. E dizer, né, o porquê que nós acreditamos na necessidade disso. Porque o racismo é pecado. E a igreja não toca nesse assunto. E se nós não tocamos nesse assunto, se é por falta de entendimento, de conhecimento, amém. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Mas, a partir do momento que a gente passa a ter essa compreensão de que é pecado, nós precisamos falar sobre isso. Né? Assim como todas as outras práticas de pecado que nós levamos no altar para ministrar e para levar a libertação. Então, o racismo é pecado. Por que o racismo é pecado? Todos nós fomos feitos imagem e semelhança. E quando nós rejeitamos o semelhante, nós estamos rejeitando aquele que nos criou. Glória a Deus. A senhora trouxe algum texto da Bíblia? Trouxe sim. Para nós lermos, né? Para mostrar que a gente não fala daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente acha. A gente fala pautado o que a Bíblia diz, né? E as informações hoje sobre o racismo, ele está tão em alta como o abuso sexual, como o aborto. E é necessário tocarmos esses assuntos, né? Sim. E pode ler, pastora. Eu vou deixar minha Bíblia aqui do lado, mas você leu, você viu que ele é todo baseado tudo. na palavra, né? Eu já li todo o livro, super dizer. indico, e é um excelente livro, viu? Amém. E depois eu quero fazer uma live para mim fazer um sorteio desse livro. Amém. É muito importante dizer isso. Não é nada que foi tirado da minha cabeça. Eu vi. Né? Ele é todo baseado na palavra bíblicos, de Deus. Sim. Né? Então, eu queria ler aqui o primeiro, que está em Gênesis 3, do 15 ao 16, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Amém? Amém. Então, aqui eu venho falando de onde nasceu o racismo, né? Segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Como eu disse. Foram revelações que o Espírito Santo mesmo foi trazendo. Porque aquela menina parou na sua frente para, tipo assim, te dar um norte. Exatamente, para me fazer entender a necessidade de falar sobre, né? De levar luz
através do evangelho, né? Para as pessoas que não conseguem se ver ou entender o porquê. E se sentir amada e humana, exatamente, né? Porque que é a o mais pessoa. importante. Quando a pessoa ela tem dentro dela já, porque eu acredito que o maior racismo é a própria pessoa não aceitar quem ela é. E não é só por ser negro, tem pessoas brancas mesmo, aquelas bem, né? Que ela não queria ser branca, ela queria ter um pouquinho mais de cor. Então essa pessoa também sofre pelo fato de não aceitar essa cor. Sim, mas são coisas diferentes. Muito diferentes. São bem distintas. É porque quando fala de negro, a gente já lembra dos escravos. Sabe o que acontece, missionária? Vou te dar um exemplo. A pessoa que nasce com a pele branca, amém, ela nasceu com a pele branca, ela pode até não... Ela pode até acontecer dela querer ter nascido um pouquinho mais moreninha, tá? Mas, por exemplo, por ela ter nascido com a pele branca e ela entrar num restaurante chique, por exemplo... Já é bem mais aceita. Não vai ter diferença nenhuma por quem ela é. Agora, a mulher negra, se ela entrar, o homem, o menino negro, o olhar para ele é diferente. E não é mimimi, é real. É diferente. Mas será que hoje não está mais assim balanceado? Não, pastora? Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Será que não está mais balanceado? Acontece? Não é escolha. Porque já foi muito mais, tá? As pessoas pensam que ser racista é só uma escolha. E não é só uma escolha. Não. Entendeu? Não é só uma escolha. E eu vou explicar aqui. Fica à vontade. Eu vou explicar aqui. Vou ler um trechinho do livro aqui, tá? Diz assim, ó. Essa luta nunca foi de cor contra cor, de etnia contra etnia, e sim do céu contra as trevas. Referência a Gênesis 2, 10, 14. A Bíblia conta que o Éden fluía para um rio de 4 destinos, né? E um desses rios fluía para Cush, localizada na Etiópia. Lá viveram as pessoas de pele escuras, pretas, ou seja, desde o princípio Deus já cuidava dos negros. Porém, foi também lá no princípio que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, o que nos faz lembrar de Efésios 6:12. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Nunca foram pessoas brancas contra pessoas negras, e sim o adversário da nossa alma trabalhando contra a unidade do povo de Deus. Ou seja, nós sabemos que o que o inimigo precisa é de uma brecha no coração para agir. É verdade. E aí, é que, né, para ler o capítulo todo fica meio complicado aqui, mas aqui o Senhor me fez ver que ali, quando Deus colocou, como nós lemos aqui, Deus colocou a serpente contra a mulher e uma descendência contra outra descendência. Nós lemos aqui, né? Aqui, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a descendência e o descendente dela, entre a sua descendência e o descendente dela. O que o inimigo precisa para gerar divisão entre pessoas? Trabalhar nas mentes da pessoa. Para colocar uma descendência contra outra descendência, ele encontrou uma forma, ele encontrou um plano, aonde haveria uma divisão entre os filhos, colocou esse plano em prática, e hoje nós temos aí o racismo acontecendo. Eram para ser todos nós unidos em todos os aspectos. Brancos e negros vivendo em unidade. O racismo é uma forma de dividir os filhos. Porque o racismo, ele chega a ser uma crença, né? Que existe raças superiores a outras. Então, o racismo, ele sempre vai existir. Não tem como. Mesmo que a pessoa fale, eu não sou racista. Não, talvez ela é a primeira pessoa a ser racista. Porque o racismo é classe de pessoas. Né? E que nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, filhos de Deus, que temos a Bíblia, a palavra de Deus que nos instrui, nós temos que saber lidar com esse tipo de situações, sabendo que o racismo é uma crença que muda de classe de pessoas. Existem as pessoas superiores e as inferiores. E isso nunca vai ser igual. É uma divisão. É uma divisão, mas que nós temos que saber lidar. Né? Se chegou um pouquinho mais queimadinho, gente, só é a pele. Mas a pessoa tem um coração, tem uma alma e tem sentimentos. Somos todos criações do Criador, né? Criador, o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele. E quando a gente precisa parar para pensar, né? Voltando à questão do racismo ser pecado. Por que o racismo é pecado? Não tem... vamos colocar um exemplo aqui.
a pessoa que criou essa peça aqui, se eu falar que essa xícara é feia porque ela é verde, eu estou indo contra quem? Contra quem criou a xícara. Sim. Se eu falar que fulano é feio porque tem o lábio grosso, eu estou indo contra quem criou. Isso é pecado? Claro que é pecado. Entende? Claro Então, que o é racismo é pecado. Um dos questionamentos maiores, eu lembro que eu coloquei uma caixinha de pergunta também, certa vez no meu Instagram, sobre o racismo ser pecado, e muitos não conseguiram ver dessa forma, mas porque não tinham entendido dessa forma. E aí, quando eu expliquei exatamente assim, quem despreza a criação, despreza o Criador, e desprezando o Criador, está cometendo pecado, aí a pessoa conseguiu entender melhor. Sim, entende? sim. Então, ver como é importante a igreja falar sobre o racismo. Eu não estou dizendo assim, a igreja tem que... Lá na nossa igreja, por exemplo, em novembro, tem um culto que eu faço específico para falar sobre isso. Sobre o racismo e sobre a discriminação de forma geral. Né? É importante falar sobre isso. Muito importante. Por quê? Porque existem situações na qual as pessoas, às vezes, é colocada e que ela acaba cometendo racismo sem perceber. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem, porque teve uma pessoa que falou assim, Zia, eu não acredito que você abraçou aquelas pessoas, né, tudo queimadinha daquele jeito, que o cheiro também não era legal e tal. E aquilo entrou uma raiva no meu coração, que eu falei assim, mas quem será que essa pessoa pensa que é? Sendo que Jesus falou para a gente amar o nosso próximo como nós mesmos. Se entrou no seu coração, imagina no do Senhor. Tá entendendo? Então, gente do céu, nada que uma água e um sabonete, um hidratante, depois não vai tirar o cheiro que está na nossa pele. Então, por que não? Mas aí prova, né, Você que imagina, realmente ainda existe se pessoas. esse sentimento entrou no seu coração, imagina como não fica o coração do nosso Pai. Eu fiquei, porque, que gente, criou a todos. É uma delícia. Eu quase trouxe um para minha casa. Eu não pude trazer porque eu não respondo só por mim. Né? Mas são todos filhos de Deus, né? Sim. Então, como que eu posso dizer que eu sou uma pessoa cristã, que eu vou morar no céu? Que tem um céu me esperando, rua de ouros e aquela coisa toda, mas se eu consigo discriminar uma pessoa porque ela é mais branca ou porque ela é mais negra, ai, gente, está na hora de nós amadurecermos e deixar essas indiferenças de lado, porque se Jesus vir, é riscado você ficar. Porque é pecado. Por causa do preconceito. Exatamente, isso é um preconceito, né? Agora, eu não vou abraçar porque isso pega, contagia? Não, né? Não é lepra, é a cor que Deus escolheu para a pessoa ser. Nossa, e por falar em lepra, né? Eu vou até pular. Vou pular aqui. Por falar em lepra, desculpa. Você lembra lá quando Miriam e Arão se juntam para reclamar de Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita. Cuxita. Uma negra. Uma negra. A família não concordou, o irmão falando em pecado, Deus permitiu que a lepra viesse nelas. Por quê? Ela discriminou a mulher de Moisés. Então, mais uma vez aqui, fica comprovado, biblicamente comprovado que o racismo é pecado. É pecado. E que o Senhor toma providência. Então, veja como é importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque as consequências vêm. E às vezes, pastora Sheila, eu quero acreditar, tá? Eu, Zilda, quero acreditar que algumas pessoas fazem isso inconsequentemente. Sim. Porque não suporta ou não gosta, né? Já chegou pessoas de quando uma outra pessoa chegar, ela dá aquela puxada, tipo assim, e ali eu já entendi por quê. É por causa da cor da pessoa. E aí, bom, tá tudo aqui relacionado no livro, mas o assunto vem vindo e nós vamos falando. Mas você mesma já leu, você viu que ele está totalmente pautado na palavra de Deus. E entrando para esse assunto, Zilda, eu tinha deixado anotado lá no último capítulo que eu te falei, para falar isso lá no último capítulo, mas já que a gente entrou no assunto aqui, a igreja fala muito sobre cura e libertação. Então, a pessoa, quando ela está na igreja, chega um irmão negro e ela se esquiva, essa pessoa precisa do quê? Libertação. De libertação.
ser liberta. Só que a própria pessoa não sabe. É normal. Eu vou falar uma coisa para você. Estudo de libertação. Isso. Eu participei de 2 escolas de libertação. E é matéria de escola de libertadores, isso. A maldição, ela passa até a 3ª, 4ª geração. Nós lemos aqui que era um plano do maligno gerar divisão entre a igreja, certo? Sim. Colocando essa divisão dentro dos corações do homem. Então, de repente, você acha que você não é racista, porque você tem uma amiga negra, por exemplo, né? Mas, inconscientemente, essa raiz está dentro de você. Essa maldição hereditária está em você. Um exemplo. Estou entendendo. Na pessoa de pele branca que tem um comportamento como esse. Às vezes, a própria pessoa não entende. Sabe? Às vezes, na cultura daquela família, foram contadas piadas denegrindo pessoas negras. E passou de vô para pai, para filho, e a pessoa continua fazendo, mas é só uma piada. E não é só uma piada. É uma faca ferindo o outro, ferindo o irmão negro. Entende? Então, tem muita coisa que tem vindo de geração em geração e que as pessoas ainda estão praticando, estando dentro da igreja, sem saber que está gerando ferida no irmão negro. Entende? Sim. Então, peraí, você está na igreja para ferir ou para curar? Então, esse livro veio para trazer cura para os 2 lados. Para os 2 lados. Para você ter ideia, tem uma cliente da minha filha que ela é branquinha, bem branquinha, sabe? Tem até bochechinha rosa. E ela comprou o livro e ela leu. E ela me mandou mensagem agradecendo. Primeiro, que ela se identificou com Jael, né? Se identificou com Jael. E segundo, porque ela falou, eu não via assim. Então, é para os 2 lados. Porque ele abre, né, a nossa mentalidade, ele nos ajuda a compreender com mais assim, facilidade, porque você cita na Bíblia da onde você está tirando aquelas histórias. Sim. E eu aprendi muito, porque Glória nem eu tinha parado para pensar Glória a Deus. Nessa diferença de mulheres. Glória a Deus. No dia do lançamento do livro, do primeiro lançamento que foi feito, a pessoa que organizou, né, o lugar, tal, a coordenadora do lugar, me acolheu, me tratou muito bem e tal. No dia do lançamento, ela foi a primeira pessoa a chegar no stand. E aí ela chegou com um olhar já meio de questionamento. E aí ela falou assim, tá, Sheila, então vamos lá. Bem assim, então vamos lá. Da onde você tirou pessoas negras dentro da Bíblia? Nossa, a mesma pergunta. Porque eu sou professora de escola dominical há anos e a minha mãe também. E eu comentando com ela do título do livro, ela ficou com o mesmo questionamento. Da onde você tirou pessoas negras? Aí eu abri o livro, primeiro capítulo. Já está lá. Eva, né? Falando sobre Eva. Aí, lê aqui. Aí ela leu. Homem da cor da terra, né? Sim, que foi Adão. Aí ela... Eu falei, então, foi daí que eu tirei, da Bíblia. Tá na Bíblia. O problema é que nós líamos com outro entendimento. Então, veio para trazer luz. Eu creio que parte do propósito de Deus, além de trazer cura para as mulheres negras que sofreram com o racismo, para as pessoas negras que sofreram com o racismo, veio para trazer libertação para aquelas que cometem racismo, assim como para as que receberam, né, foram feridas pelo racismo, mas também veio para trazer luz. Glória a Deus. Para o nosso entendimento. Se vitimiza, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que ela tem dificuldade de sentar numa mesa assim, se associar com as outras pessoas, porque ela é negra. Então, e aí é muito importante tocar nesse... O livro fala muito sobre isso. O que o racismo gera na outra pessoa. E olha como o diabo, ele foi inteligente nisso, criando essa divisão, né? A pessoa que sofre... Dizem assim, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? A pessoa que sofre racismo, ela passa a viver dentro de um cativeiro. Entendeu? E eu posso falar isso porque foi algo que, para mim, foi difícil romper. Hoje, para a glória de Deus, eu sou uma empresária, sou uma pastora, sou uma escritora, mas para chegar até aqui foi um longo caminho.
Entende? Passou por grandes desafios, não Por Sheila? quê? Porque essa crença limitante de que existe um lugar que é só para pessoa de pele branca, existe uma mesa que é só para pessoa de pele branca, entendeu? Essa coisa cultural, porque é cultural, né? Gera dentro da pessoa de pele negra uma barreira, um limite. Você só pode ir até aqui. Lembra da palavra marginalidade? Você Sim. só pode ir só até essa margem. Você não pode passar dessa margem. E é uma mentira, né? É uma mentira. Mentira de Satanás. Mentira. Que Entendeu? Mas que por muitos anos, a em pessoa muitas nutre pessoas... essas falas aí. Entendeu? E não vive o propósito de Deus de uma forma plena. Entende? Por quê? Porque está preso nas palavras, nos olhares, nas ações da pessoa que cometeu racismo. Entende? Então, olha como a igreja do Senhor pode deixar de viver o propósito de Deus por estar cometendo racismo. Quem comete está impedindo o irmão de viver o propósito. Pecado, na verdade, cometendo né? pecado. E o irmão que sofre está se limitando a viver o propósito. Entende? Então, eu recebo... Nunca pensei nisso, Sheila. Eu recebo retorno de pessoas que lêem o livro que falam, cara... abriu a minha mente. Nossa, eu fiquei livre. mais apaixonada por mim mesma. Sabe assim? Por quê? Porque de verdade. Questão de identidade. Isso, de verdade. De paternidade. Aqui resolve-se, nesse Tudo. livro, paternidade, identidade, cura, libertação. Entendeu? Então, assim, eu recebo retorno de pessoas que Glória falam, cara, a Deus. eu ouvi uma fala quando eu... Teve uma pessoa que falou assim para mim, eu ouvi uma fala quando eu era babá numa casa de classe alta, média alta, e quando eu tinha 15 anos eu recebi uma fala. E quando eu recebi, eu me senti orgulhosa. Só depois eu fui entender, né? A pessoa falou para ela que ela devia estar na Europa, mas a pessoa falou no sentido de sendo prostituta. E na hora que ela recebeu o elogio, ela achou que era um elogio. Mas depois branca. ela entendeu que não. Você poderia estar se prostituindo E aquilo gerou uma ferida tão grande nela que limitou ela de uma forma, sabe? E aí ela falou, lendo, eu vi o meu valor. Glória a Deus. Entendeu? Então, olha, o Senhor quer quebrar cadeias através da leitura, sabe? O Senhor quer quebrar cadeias. E é muito importante. E o mais incrível de tudo é através da palavra, da verdade que liberta. É verdade. Eu uso no livro, por exemplo, correlações entre mulheres da atualidade, mulheres negras da atualidade. Eu uso, por exemplo, um exemplo da Harriet Tubman, né? Que foi uma grande libertadora. Ela foi conhecida como a Moisés, uma libertadora de escravos. A história dela, uma mulher totalmente guiada pelo Espírito Santo. E que se amava, né? Sim. Ela se amava. Ela você assistiu? Uma Incrível. estrela. Não, quando você assiste ela, você quer ser igual a ela, porque ela faz com tanta exatidão a imagem dela, a cor dela valer a pena, que você fala assim, meu Deus. É uma história assim, onde ela entendeu o chamado dela. E ela não se limitou à escravidão. E a ela, escravidão com a não graça ela. de Deus, ela conseguiu sim libertar muitas pessoas. E totalmente guiada pelo Espírito. Como você também, Amém. que através desse livro, em nome de Jesus, Amém. porque resgatando valores, é isso, gente. Amém. É resgatar algo de dentro de nós. Amém. Porque eu fui alcançada lendo esse livro. Amém. Porque eu também, hoje eu sou curada, graças a Deus. Glória a Deus. Mas até os meus 15 a 17 anos, eu tinha um problema sério com a minha cor. Porque, tipo assim, pico duro, né? Cabelo pico duro. Isso aqui não... Os tantos apelidos, né, que a gente Entendeu? recebe. Isso aqui é... O que é isso aqui mesmo? Progressiva? Progressiva, gente. Eu até esqueci. E, tipo, tá tudo bem você Entendeu? gostar de ter o seu cabelo liso Mas também. por porque que isso também gosto? gera muitos conflitos, né? Eu gosto do liso porque eu gosto de acordar pronta. Eu gosto de tomar banho, bater o secador e tá ali. Agora, o crespo é muito mais bonito. Com certeza é muito mais bonito para nossa cor morena. Mas é muito trabalhoso. Foi feito para isso, né? E assim, tem tanta coisa, gente, que eu queria, assim, realmente falar. O tempo é realmente curto, né? Pra gente conseguir destrinchar, assim, todo o livro. Mas, assim, eu quero deixar aqui para que vocês leiam, sabe? E glória a Deus que eu tenho aqui o respaldo da missionária, né? Dentro daquilo que é o conteúdo do livro. E eu glorifico muito a Deus pela oportunidade de ter sido chamada, sabe? Para escrever. Porque muito do que está aqui só o próprio Espírito Santo para trazer à tona, né? A necessidade do outro. Por exemplo, através dessa menina.
né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo para trazer. E a senhora poderia ter ouvido, ignorado, não é comigo e está tudo bem. Mas não. Já sofreu de um preconceito quando você era mais nova. Aí, depara com esse comentário que a pessoa vai procurar um outro ambiente onde Deus não está lá, porque o ambiente onde Deus está, ela não era bem aceita devido à cor. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? Às vezes nós falamos assim, não, porque eu sou do reteté, porque eu sou do blá, 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 do tá, tá, tá. Está vivendo o que a Bíblia fala para nós vivermos? Está amando de verdade? Não só os brancos, os negros, os chineses, tá? Os africanos, as pessoas diferentes que só estão vivos porque existe um Deus no céu que deu a vida a eles. Então, nós temos que entender que nós só conseguimos também vencer os nossos próprios impulsos, porque vem. Pela graça, seu conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que a pastora Sheila está falando, que Deus deu a ela através do Espírito Santo para escrever um livro, ela tirou tudo da Bíblia. Quando eu leio o livro As Mulheres Pretas, eu falei, da onde que essa mulher tirou esse texto, da onde que ela tirou esse livro aqui de dentro da Bíblia. Gente, é maravilhoso. Então, que nós viemos através desse podcast, dessa mesa, dessa palavra, aprender que nós temos que melhorar mais como pessoas ao nosso convívio. Tem pessoas que se pegassem na mão, dá a mão para mim, pastora, por favor, de uma pessoa negra, ela já pega meio assim, ó, com medo, como se aquilo fosse pegar. Gente, pega, abraça, para, depois toma um banho. Né? Porque amor pega. Amor contamina. Eu amo todo mundo, eu abraço mesmo e não economizo não, porque Jesus está em nossas vidas e nós temos que refletir esse amor, não por falar, com as nossas atitudes. Às vezes um abraço. Um abraço cura. Um abraço faz aquela pessoa falar, nossa, eu não mereci esse abraço. Porque não faz muito tempo. Teve uma irmã que falou, irmã, eu não mereci um abraço. Eu falei, por que não merecia? Vem cá e me dá de novo outro abraço. Glória a Deus. Entendeu? Pessoa sendo curada através de um abraço. É porque é uma pessoa bem idosa, ou é porque é uma pessoa de cor, ou é porque é uma pessoa muito, muito pobre. A gente não é nada se não for a graça de Deus. Hoje nós estamos aqui sentados numa mesa, mas você não sabe da minha história. Você não sabe da história da pastora Sheila. Então, pastora, parabéns pelo seu livro. Amém, amém. Queria só responder algo que eu não respondi lá no início. Falar. Você perguntou como surgiu o nome, né? Foi o próprio Espírito Santo que deu, né? Conforme veio cada história, eu fui perguntando para ele. E algo curioso sobre o nome... eu tenho um filho, né? Meu filho mais velho que mora fora do Brasil e tal. E ele é muito criativo, né? Então, como na minha mente, a princípio, era só um e-book, eu entrei em contato com ele, pedindo ajuda por uma arte, para que ele me fizesse uma arte, por e-book, antes de eu procurar a editora e tal. E aí ele falou assim, mãe, mas mãe, muda o nome. Né? Ele falou, mãe, muda o nome. Porque com esse nome você vai alcançar umas pessoas, mas não vai alcançar outras, né? E aí a minha resposta para ele foi assim, filho, eu não posso mudar o nome porque o livro não é meu. O livro é do Espírito Santo. E ele deu esse nome. E ele sabe por que ele deu o nome. Então eu não vou mudar o nome. Então foi o Espírito Santo de Deus quem deu. E eu tenho certeza que ele sabe quem ele quer alcançar. Glória a Deus. Né? Através do título. Porque o título é forte mesmo. Né? Ele gera conflito, ele gera ponto de interrogação e é para que a gente comece a pensar. Tanto que aqui, né, o subtítulo dele é a história das mulheres da Bíblia as histórias das mulheres da Bíblia como você nunca pensou antes. E não pensou mesmo. Não é? Nós precisamos pensar. E olha que eu amo a Bíblia de ponta a ponta. E eu amo as histórias das mulheres da Bíblia. Amém. E todo dia eu leio a Bíblia. E quando eu deparei com o seu livro, que eu comecei a acompanhar o que está escrito nele com a Bíblia, eu falei, meu Deus, de onde ela tirou a ideia de que essa mulher era negra? Aí você vai olhando de novo o texto da Bíblia, gente, está aqui. E está escrito aqui. Acontece que às vezes a gente passa por cima daquelas palavras e você não presta atenção. Ou, enquanto a gente está lendo, o nosso entendimento não está voltado para aquilo. Isso. Né? Quando nós começamos a pensar diferente,
Então, o nosso entendimento ele vai sendo direcionado para um outro lado, né? E aí, quando a gente começa, o nosso entendimento começa a nos levar para esse lugar, você compreende. você começa, a gente vai enxergando coisas na palavra que isso vai além, né, de enxergar homens e mulheres negras na Bíblia. Quando o nosso entendimento se abre, quando o Senhor tira a escama dos nossos olhos, nós começamos a ver coisas que a gente nunca tinha visto, lendo a Bíblia 10, 20, 30 anos. É verdade, mas né? É verdade. E o Senhor faz isso. A gente fica até com vergonha da gente mesmo, tá? Mas há um tempo para todo propósito. Eu falo, nossa, como que eu li isso aqui trocentas vezes, já preguei isso e eu não prestei atenção nisso? Mas é porque há tempo gente, para todo tão propósito. lindo, Eu queria né? só compartilhar um finalzinho Fique do livro. à vontade. Que eu acho importante, falei bastante aqui sobre as pessoas de pele negra, né, de pele preta, a pessoa negra, que tem diferença entre ser preto e ser negro. Tem. Mas eu não vou entrar na questão agora, né? Graças a Deus, hoje a gente tem aí YouTube, os nossos Google, defensores que também, né? nos traz bastante informação, né? Então, eu quero só compartilhar algo aqui voltado para os nossos irmãos de pele branca. Né? Dentro daquilo que eu já tinha falado sobre a questão da libertação, né? de que muitos irmãos de pele branca trazem consigo, né, heranças familiares do racismo e que acaba cometendo racismo sem perceber, né? Como eu já tinha comentado com você, com o livro pronto, já fechando com a editora, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, eu perguntei para ele depois do sonho, mas Senhor, o que é isso? Né? O que o Senhor está querendo me falar? E aí ele falou assim, não é para as minhas filhas de pele branca ficar descoberta. Uau! Né? E aí eu falei, amém, Senhor, eu entendi. Aí eu levantei, sentei, ou melhor, levantei da cama, sentei na sala e fui escrever esse último capítulo. E aí o Senhor me levou a pontuar algumas coisas, alguns comportamentos que gera ferida no outro, muitas vezes sem perceber, ou que está ligado a essa herança familiar, tá? E eu quero só ler aqui 2 trechinhos do livro, que diz assim, se você é uma mulher de pele branca e está lendo esse livro, quero que saiba que toda a revelação acerca do amor de Deus por uma mulher aqui descrita também é para você. E se você conseguiu compreender a dor de uma mulher preta através dessa leitura, também pode ser um agente de cura na vida de alguém, pois a multiforme graça de Deus é para todos, para ser compartilhada, gerando o fruto do Espírito em todos. Se você quer saber como pode ser uma portadora de cura, quero te deixar umas dicas. Aí eu venho pontuando algumas dicas, mas eu vou ler uma só. Peça perdão a Deus pelos pecados cometidos pelos seus antepassados. Talvez você não seja uma pessoa racista, que gerou feridas em alguém, mas as consequências dos atos deles ainda geram machucados em muitos de nós. E aí, dentro disso, né, ore pelos seus antepassados. Isso foi algo que eu também tive que fazer. Como foi? Na construção do livro, durante a construção do livro, ia passar um filme chamado Mulher Rei. Acho que muita gente assistiu. E eu já tinha comprado, né, o ingresso para ir assistir esse filme. Não tem problema falar o nome do filme, tudo bem. Eu já tinha comprado com a minha irmã os ingressos para ir assistir esse filme. E um dia, na véspera de assistir o filme, sentada na sala de casa, dobrando roupa e ouvindo um hino, o Espírito Santo trouxe na minha memória todas as consequências que o racismo gerou nos meus antepassados, nos meus ancestrais. Né? Toda a revolta, todas as brigas e até derramamento de sangue, todos os pactos. O Senhor foi trazendo na minha memória, foi trazendo. E eu fui ali tomada por um choro de dor na sala da minha casa. E o Espírito Santo me conduzia a pedir perdão. Senhor, perdão, 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 perdão por isso. E ele ia trazendo. Perdão por isso, perdão por isso, perdão por isso, perdão, sabe? E um choro de dor. E foi te libertando. E aí, quando eu cheguei para assistir o filme, eu vi muitas das coisas que o Senhor me levou a pedir perdão. Ali, assistindo o filme, o Senhor falou, você está vendo? Você foi se identificando. Eu fui identificando o motivo da oração, as quebras de maldição. O Senhor me levou a... Como que é o nome do filme? Mulher Rei.
O Senhor me levou lá na sala da minha casa, Ele me orou quebrando, ele me conduziu quebrando maldições. E aí, quando eu vi o filme, eu entendi de que maldições Ele estava falando. Então, veja como o Senhor... Eu chego, estou toda arrepiada sentindo a presença de Deus. Então, veja como existem maldições que o Senhor quer quebrar. E a gente precisa estar atento à voz dEle, à direção dEle. É verdade. Assim como Ele quer quebrar maldições das que vieram de forma hereditária na família das pessoas de pele branca, Ele também quer quebrar nas famílias de pele preta. Amém. Então, é muito sério isso. O Senhor, Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a igreja dEle, a noiva dEle. E Ele não vai levar uma noiva suja e nenhuma noiva cheia de ferida. Por isso o Senhor quer trazer cura e libertação. Eu creio nisso. Eu também creio. Que o Senhor, através dessa leitura e de muitas outras que já estão aí, que estão surgindo, o Senhor quer levar cura e libertação para que no dia da volta dEle, ninguém fique, os dele suba com Ele. E se nós não pararmos para mudar a nossa forma de agir, de pensar, de ler a palavra e de pregar a palavra. Porque não é só ler, é o pregar a palavra. O lugar de fala do ministro, ele precisa falar também sobre o racismo, sobre esse pecado chamado racismo. Porque Jesus está aí, está voltando. E Ele quer levar a noiva dele adornada, cheirosa, limpa. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria, pastora Sheila. Nossa, eu tive uma aula top. Você teve? Glória a Deus. Comente aí, compartilhe, diga para mim de onde você está nos assistindo. Se inscreva no canal Resgatando Valor. Que tema? Eu ainda não tinha colocado nada parecido, mas quando eu chego da África e eu encontro esse presente dessa maravilhosa que me enviou e eu li o livro, eu quis que ela mesma viesse aqui explicar. Amém. Por que esse tema? Porque o racismo, nessa altura em que a igreja está, né, num conhecimento total aí. É bacana nós nos preocuparmos com a cura interior, a cura da alma, batismo com o Espírito Santo, visões, talentos, enfim, muitas coisas que está aqui. Mas também é interessante nós entendermos que tem coisas na nossa vida que precisa ser liberto. Por exemplo, o racismo. Amém. Eu estou falando de quem eu conheço. Pessoas que não gostam de pessoas de pele escura. E ela é uma pessoa pregadora da palavra de Deus. E como fica isso aí? É pecado o racismo ou não é pecado? Ela já deu a aula. Se você pegou esse pedacinho, volta no início para entender que o racismo é pecado e não agrada a Deus. Amém. Deus, quando fez o homem, fez a sua imagem, ele diz, façamos a minha imagem e semelhança. Então, você pode ser branco, verde, azul, amarelo, roxo, lilás, preto, branco. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Então, vamos nos amar. Amém. Né? Jesus foi tão lindo quando ele falou assim que é necessário que nós amamos o nosso próximo. É verdade. Como a nós mesmos. Como que eu vou falar que eu amo? Eu amo eu, mas eu não consigo amar outra pessoa. Então, é um amor mentiroso. Não é, pastora? É verdade, fingido. É um amor fingido. Esse amor não é verdadeiro. Então, vamos ler a Bíblia, abrir ela, ler, não só ler, estudar, meditar nela, Amém. Entender ela para viver ela de verdade. Amém. Então, vamos deixar de ficar preocupado, isso pode, isso não pode? Está tudo aqui na Bíblia. O que pode é nós conhecer Jesus como Ele é. Amém. Amai-vos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Que esse amor seja verdadeiro. Tá bom? Pastora Sheila, deixa seu Insta, por favor. Onde que podemos encontrar o seu livro? Qual plataforma está? Se alguém te mandar uma mensagem, você envia pelo correio. Deixa nós sabermos disso para que todos os meus inscritos aí, em nome de Jesus, compre esse livro. Compre o livro, gente. Ela, não sei se ela vai querer dar o valor aqui ou não pode, também não tem problema. Mas procure saber o valor do livro, dê de presente para alguém. Aí você fala assim, nossa, se eu der, a pessoa vai achar que eu estou falando que ela é racista. Não. Nós todos precisamos melhorar como pessoa. Amém. Tá bom? Fala para mim seu Insta. Como... Meu Insta é @PRA Sheila Souza. Se me chamar por lá, eu consigo enviar. Tenho alguns livros comigo. Mas esse livro é um livro da editora Up Books. Né? UP Books, Up Books.
E tem lá no site, né, da editora, os e-books estão pela MK. Olha, né? pela MK? Pela MK. Ui. Na loja da MK você consegue encontrar já também, né? Inclusive, essa semana eu recebi uma notificação da MK, já que eles estão lá também já disponível. Que eles não publicam qualquer livro, né? Glória a Deus por isso. Livro bom. Glória a Deus por isso. Então, ele está como e-book, né, pela MK. Tem no site da Martins Fontes também, uma livraria, graças a Deus, bem conhecida de São Paulo. Então, esses são os lugares, né, onde os irmãos vão encontrar o livro. E o valor do livro? O valor, ele está saindo por R$ 39,90. É um valor muito acessível. Qualquer um pode comprar. Um valor bom. Isso. Compre para você e depois dê um de presente, que o meu está aqui. Amém. E assim, missionária, eu quero aqui me colocar assim, à disposição. Né? Da mesma forma como eu falo na igreja sobre isso, eu falo trazendo unidade. Eu falo trazendo unidade sobre o racismo. Eu sei que muitos pastores não falam sobre esse assunto por falta de entendimento, outros não falam porque é uma ferida aberta e não quer tocar, né? Mas eu me coloco à disposição. Se, porventura, algum pastor está assistindo o podcast e compreendeu a importância de falar sobre isso, mas não sabe como fazer, eu me coloco à disposição, tanto para ir até o local, ministrar, quanto para ajudar a encontrar. Glória a Deus. Porque eu acredito que a igreja precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. E o interessante é que você entende do assunto, Amém. Sofreu, né, o racismo, o bullying. Então, é uma pessoa pronta e preparada para conduzir esse assunto de extrema importância nos dias atuais. Ô, pastora Sheila, glória a Deus. Que pena que nós vamos precisar parar aqui. Amém. Mas semana que vem ela vai voltar, gente, porque antes um pouquinho de nós abrirmos aqui o podcast, nós vamos ouvir o testemunho dela. O testemunho dela é fantástico. Então, para ela chegar aqui hoje, ser uma empresária, ser uma escritora, ser uma pastora, que está evoluindo aí, né? Que no começo você viu que eu fiquei até meio assim. A pastora do samba. É isso mesmo, pastora do samba. E tá tudo bem, resolvido. Glória a Deus. Amém. Ela teve uma história e o testemunho dela é de mexer com as nossas emoções. Amém. Então, muito obrigada de todo o meu coração mesmo. Que Jesus continue te fortalecendo, te dando graça. Amém. Essa negra linda, porque eu também sou outra negra linda. Amém, é mesmo, é mesmo. E que você continue até que ele volte, produzindo aí, né, mais esse é o volume 1. Eu acredito que vem o volume 2, o 3, o 4, o 5. Porque, afinal, né, tem muita mulher na Bíblia ainda pra gente falar, né? Muitas mulheres na Bíblia, né? Elas já viveram, gente. Está lá no passado. A história continua sendo verídica e causando nas nossas vidas hoje. Mas e a nossa história? Como vai ficar? Alguém tem que escrever ela. Então, que seja eu, que seja você. Muito obrigada de todo o coração. Que o Senhor te conduza cada dia mais por esse caminho, por essa humildade, simplicidade. E essa grande mulher de Deus que você é. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Glória Muito obrigada de todo o meu coração. Que agradeço. Deus abençoe. E nós aqui do Resgatando Valores ficamos com o coração desse tamanho por todos os benefícios que esse Deus fez pelas nossas vidas. Deus não economizou quando criou o homem. Ele fez a sua imagem e semelhança, colocou as suas mãos, o seu DNA e marcou o homem. E nós, mulheres, além de ser marcadas por ele, que veio do homem, ele usa o homem para nos formar como mulher. Então, somos para Deus todos iguais. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Você pode sair do outro lado da telinha e muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa, na tela do seu celular, no seu carro, onde você estiver nos assistindo. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Se ame. Olhe-se no espelho quantas vezes for necessário e diga, eu sou um homem lindo, eu sou uma mulher linda. Quem te fez, caprichou. Você não tem noção. Se alguém falou que você não é bonito, deixa a fala com ele. Acredita naquilo que neste dia o Senhor trouxe aqui, chegar até você através do Resgatando Valores, que você é especial, um maravilhoso e uma maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficamos por aqui hoje, mas querendo Deus, voltaremos semana que vem com mais uma mesa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.